Estamos online? É isso? Conectado? Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Queria convidar os irmãos a se levantarem e juntos entregarmos ao Senhor, não apenas a sua voz, mas sim o seu coração e a sua vida, como uma verdadeira oferta de amor, amém? Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração, mas receba, Senhor, a nossa vida, Pai. Oh, Senhor. Venho, Rei, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. De novo vem o Senhor. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Vem o Senhor, vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Aleluia. Jesus. Obrigado, louvor. Que Deus abençoe. Deus continue usando a vida de vocês através do louvor que liberta. Aleluia. Pais amados. Aqui, cadê o controle? Cada um se dirige para a sua sala. Essa é a sala 3. Depois nós vamos, na verdade, faltou colocar aí
cartazes para dizer os assuntos das salas, né? O pessoal se deslocando lá. Essa é a sala 3, nós estamos estudando hoje aqui. Vai ser a terceira aula sobre o assunto chamado Espírito Santo de Deus, que nós estamos estudando. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Então, o assunto, o Espírito Santo de Deus, essa é a terceira aula que nós vamos, né, estudar. Não dá para estudar detalhe por detalhe do que nós vamos fazer hoje. Nós vamos, na verdade, é um estudo direcionado. Ó, existe esse assunto, dá para se aprofundar. Na semana passada, nós falamos sobre o fruto do Espírito. Pode ajudar? Alguma coisa aí? E aí, nós só lembrando, né, que lá em João, Jesus fala, olha, que o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e não o conhece, mas vocês, a igreja, nós, os discípulos, o conhecemos, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, Jesus falou isso, olha, o Espírito Santo habitará em vocês. Então, nós precisamos aprender muito sobre isto, e nós estamos aprendendo. Na semana passada, nós vimos que o Espírito Santo em nós, ele almeja uma produção de fruto, né? Ele quer produzir fruto em nós através das nossas atitudes. E nós vimos lá em Gálatas 6 que o fruto do Espírito, produzido em mim, produzido em você, produzido nos cristãos, é através do amor, da alegria, da paz. Esse é o fruto do Espírito, da paciência, amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E nós falamos que você não vai chegar para o aluno e falar assim, olha, não, é proibido ter paciência. A lei não pode. Então, é proibido ter amor. Quer dizer, então, aqueles que são de Cristo Jesus e agem naturalmente e deixa o fruto do Espírito fluir através da sua vida, você não fica preocupado com o que é certo ou errado, porque será sempre certo. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Na semana passada a ênfase foi isto, né? Nós entendemos que as nossas atitudes devem fluir através do Espírito Santo, e não é fácil, nós temos visto isso. Vocês vão ver o assunto de hoje, que vai falar sobre dons do Espírito Santo. Então, uma coisa é você identificar que você é de Cristo Jesus, e no dia a dia você, o Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo me ajuda. E ele vai te ajudando através de paz, longanimidade, bondade, vai produzindo fruto através das suas atitudes. Uma outra coisa é quando você... e o Espírito Santo na igreja em si? Apesar que você é a igreja, mas pensa assim, no coletivo. Então, quando o Espírito Santo se manifesta na igreja, através de dons, tem 3 capítulos da Bíblia que vai falar sobre isto. Nós não vamos estudar nessa fase aqui, detalhadamente, sobre cada dom. Nós vamos identificá-los, a existência de dons. E aí, porque depois é uma aula por dom para estudar, para pegar versículos bíblicos. Mas olha só, servir a Cristo, fazer parte da obra de Cristo, fazer parte de um corpo de Cristo, congregar em uma religião, em uma igreja, né? Não interessa qual. Se você é cristão e você tem procurado, né, crucificar a sua carne na cruz com Cristo e deixar Cristo viver através de você, você vai entender lá a manifestação dos dons. É uma luta isso. E quando vai terminar isso? Nós vamos ler isso hoje. Só que, quando se fala em igreja, quando você se reúne aqui com os santos para adorar a Deus, para aprender da palavra, para compartilhar as bênçãos, para pedir também, aqui ou em outro lugar, onde Deus quiser, Ele pode se manifestar através da sua vida de uma maneira sobrenatural. E aí, são 3 capítulos, seria interessante você guardar depois para estudar, mas nós vamos estudar depois também. E vamos estudar primeiro esse capítulo aqui. 1 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para aquela igreja de Corinto, né? Irmãos, quanto aos dons espirituais,
não quero que vocês sejam ignorantes. Então, você é ignorante, né? Eu falei, eu sou ignorante sobre muitos assuntos. Porque a gente fala que ignorante é o cara que está gritando. Não, que é outra palavra. É estúpido, é grosso, sei lá, mas assim, o ignorante em si é você desconhecer. Então o apóstolo Paulo fala que, sabe, ele não quer que nós, que os irmãos, sejam ignorantes em relação a esse assunto, que existe algo sobrenatural. Eu sei, e nós sabemos que o natural da nossa vida já é o suficiente para a gente não pensar no sobrenatural. Você tem que pagar um monte de contas essa semana, um monte de problema para resolver. Aí você fica assim, pô, eu vou ficar pensando no sobrenatural. E aí eu posso falar, não precisa pensar. É legal você conhecer. E fique esperto. Porque a qualquer momento Deus pode te usar de uma maneira sobrenatural. O fruto do Espírito já é uma luta entre você e o Espírito Santo, porque você vai passar por todas as situações. Procure entender. Sendo cristão ou não, o homem, o ser humano, ele vai crescer, ele vai sair lá de bebê, vai engatear, vai ser adolescente, vai passar pela fase da adolescência. Ai, meu primeiro beijo, vai namorar, vai casar, trabalhar. Sendo cristão, não. O sol e a chuva é para todos. Você vai passar por fases da sua idade, da minha idade, você vai passar. Só que, quando você passa a fazer parte, vamos colocar assim, do time de Jesus Cristo, dentro de você, Jesus falou, passará a habitar o Espírito Santo de Deus, que vai durante as lutas, durante as situações que todos passam, ele vai te direcionar. Isso vai ficar evidente através do fruto. Só que quando se fala de igreja, isso aqui é tão sério, que ele pode a qualquer momento, quando ele quiser, a hora que ele quiser, quando necessitar, usar você, usar o servo dele, quem ele quiser, de uma maneira sobrenatural. E o apóstolo Paulo vai falar. Ele falou assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons espirituais. Vocês sabem, olha só, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Quer dizer, você acreditava que aquela imagem, aquela escultura, estou falando para eles lá, você, através daquela escultura, falando com ela, adorando aquela imagem, você estaria adorando algo sobrenatural, invisível. Ele fala, vocês eram atraídos para isso. Paulo está falando ali. E aí você se converteu ao cristianismo, está seguindo Cristo, e ele fala, por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus diz Jesus é anátema ou amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, assim, o que o Paulo está tentando dizer é o seguinte, olha, uma vez aconteceu isso no Antigo Testamento, foi muito interessante lá, que os caras chegaram para Moisés, tem os caras profetizando ali, em nome do Senhor. Eu falei, deixa profetizar, passa batido isso, deixa profetizar. Está pregando o Senhor lá, deixa Deus usar, são coisas que você não sabe. Bom, e aí o apóstolo Paulo fala, olha, ninguém vai falar, as coisas vão acontecer, Deus está lá. E ele fala assim, olha, só que existe uma diferença, existem diferentes tipos de dons. Por quê? Porque aquela igreja de Corinto estava tendo muita manifestação de dons durante o culto, tudo ao mesmo tempo. E o apóstolo Paulo decidiu escrever para colocar ordem na casa. Porque um estava achando melhor do que o outro. Eu tenho esse dom, eu tenho aquele dom. Quando você lê isso aqui, você fala, ó, menos. Está sendo usado por Deus ali e tal. Mas olha, ele fala assim, tem diferentes tipos de dons. Mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. O Espírito maiúsculo é o mesmo. Ele fala, há diferentes tipos de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação. Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Aí o pessoal, como assim? Foi muito engraçado agora que aconteceu aqui a comunicação. Tava a Débora e uma outra irmãzinha ali. Falei assim, quem é junior? Levanta a mão. Aí tava as duas corredoras, levantou a mão. Falei assim, vocês vão ficar de castigo comigo hoje, vou dar aula para vocês. Aí passei, né?
cumprimentei e tal. E aí, eu saí agora há pouco para tomar um café e a Nana falou assim, Cícero, a aula vai ser aqui embaixo hoje? Eu falei, não, acho que vai ser, onde vai ser a aula? Você que sabe onde vai ser. Não, porque a Débora e a menina falaram que eles vão subir, vão ficar com você aqui embaixo hoje. Eu falei, não, eu disse que elas ficariam comigo, eu ia ter aula com elas, elas já entenderam alguma coisa. Né? Então, como a palavra é interessante, né? Eu espero que você seja receptivo à palavra hoje, porque senão você vai sair daqui um pouco mais confuso que entrou. Achando que tem tudo e não tem nada. Vai pensar que é um Sansão da vida. Você pensa que tem a força, não tem mais nada. Mas aí eu tô alma. Quero que você entenda que é Deus efetuando tudo em todos. E ele continua assim, o apóstolo Paulo. Preste muita atenção. A cada um, porém, você tem que depois. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. É bem ficar claro isso. E para de ficar comparando a tua igreja com outra. Deixa o líder da outra igreja conduzir as ovelhas dele, conduzir o povo dele. Entendeu? Porque você entra numa igreja, aí o pastor fala assim, agora que todo mundo ora em línguas. Aí todo mundo ora em línguas. Fala, é o costume do cara. Ninguém está entendendo nada do que eu estou falando. É um momento ímpar, ele com Deus ali, orando, mas ninguém... Então, está ali. Se o líder deixou ali, beleza. Só que não edifica coletivamente, porque é manifestado por um bem comum. Mas, ao mesmo tempo, se a gente estudasse um pouco mais o que significa isso, lá em língua, se existe ou não existe, tá, na Bíblia, então você fala, legal. O cara está se edificando, está falando com Deus, está se fortalecendo, ao mesmo tempo, tem sentido, ele vai fortalecer a igreja. Quer dizer, pode pensar nisso, mas o apóstolo Paulo, ele não vai orientar isso. Ele fala assim, coletivamente, pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito, e a outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito, e a outro, são 9 dons, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, e ainda a outros interpretação de línguas. Você fala, meu Deus do céu, peraí. Se você contar, são 9 ali, tá? São 9 manifestações, que para explicar depois didaticamente, a gente separa de 3 grupos. Mas assim, acontecem coisas sobrenaturais. Você fala, nossa, Cícero, o que dá mais ibope? A profecia e falar em línguas. O interpretar, ninguém está se preocupando assim, são mais ibope, profecia e tal. Mas, essas coisas, né, é legal estudar depois. Mas, tem um Paulo vai direcionar, eu queria mostrar para vocês isso hoje. Ele fala assim, existe isso? Existe. Acabaram isso aí? Não. Ainda existe? Sim. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, será sempre o mesmo. O nosso Deus não muda. Só que ele vai, a hora que precisar, ele manifesta isso. Aí você fala assim, como assim? Dom de conhecimento, milagre e tal. A gente tem que abrir, e é uma aula para cada, nós já fizemos isso. É que nesse nosso material, é para você lembrar o seguinte, olha, primeiro, Espírito Santo tem que trabalhar na sua vida, através do fruto do Espírito, Gálatas 6, aula passada. Agora, na igreja, em Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus está passeando no meio dos 7 castiçais, com 7 estrelas na mão direita. Ou seja, Jesus está passeando pelo meio das igrejas, e ele tem na mão a vida dos líderes da igreja. A sua vida. E aí,
os nossos, né, o dia a dia come isso. Então, olha só, existe? Existe. Então, quais são mesmo? Deixa eu ver, quais são? Deixa eu voltar um aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Quais são? Ó, palavra de sabedoria, o que mais? Ó, a palavra de conhecimento, fé, dons de curar, não é isso? O que mais? A outro, o poder de operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, assim, são 9. Mas depois vai ter um outro capítulo que uma outra pessoa, um outro irmão, ele levanta também algumas coisas que Deus se manifesta na igreja através de outras pessoas, através de serviço, e aí se passa batido. Isso aí não é sobrenatural. Vou só citar. Agora ele fala assim, ó, todas essas coisas sobrenaturais são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um, como está na sua Bíblia isso. Ah, eu não tenho. Ele não quis te usar dessa maneira, meu amado. E o que eu faço então? Porque ele vai recomendar. Procure com zelo. Mas a lição número 1 é em Gálatas 6, da uma passada. Fruto do Espírito. Amor, temperança, paz, benignidade. E isso é o mais importante para mim e para você do que aquilo, os dons espirituais. Porque ele está dizendo que Deus pode usar a qualquer momento, de uma maneira sobrenatural, você para edificar a igreja. E o Espírito Santo está lá dentro, lutando com você, carne e espírito, lutando contra você, para você não fazer o que você quer, para se fortalecer, para limpar o caminho, o Espírito Santo operar de uma maneira sobrenatural. A gente quer o sobrenatural, mas o natural ali, a gente está brigando com o Espírito todo dia, a gente não consegue. E todas essas coisas provêm do mesmo Espírito. Bom, presta atenção então. Eu falei que eram 3 capítulos. 1 Coríntios 12, Romanos capítulo 12, também vai falar sobre isso. Ele fala assim, ó, o Paulo ainda, lá para os romanos. Ah, porque tem o assunto em várias cartas. Porque aquela carta era para a igreja da cidade de Corinto. Os irmãos, ó lá. Aqui é para a igreja lá em Roma, que também estava pedindo orientação. Aí ele mandou outra carta lá para Éfeso. O pessoal estava com dúvida. E é assim, onde tiver dúvida sobre o assunto, o Espírito Santo de Deus, sobre o assunto igreja, sobre Jesus Cristo, Deus vai enviar alguém para tirar a sua dúvida. É assim no dia a dia. Aí, em Romanos 12, portanto, olha só, irmãos, estou no 12, hein? Ó, capítulo 12, quer dizer, eu já peguei sobre esse assunto. Qual seria o ideal? Lê o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aí vai entender. Portanto, mas vou falar sobre isso. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é seu culto racional. Então, qual é o culto? Como é que eu devo cultuar a Deus? Como é que eu devo cultuar a Deus? Ei, oferecendo como sacrifício vivo. Esse louvor que nós cantamos hoje aqui, foi nada combinado. Quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Você cantou? Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em seu altar. Aí a Tânia, pois é só ela, pra te adorar. Deixa ela, leva o som lá. Entendeu? Você cantou isso. Aí o apóstolo Paulo falou, olha, você quer sentir, quer ser usado por Deus dessas manifestações sobrenaturais? Começa a se oferecer como um sacrifício vivo, santo, como um altar. Você, a sua vida é o altar.
Aí, mas aquela irmã que eu não gosto dela. Espírito Santo, você habita em mim, né? Ó, tem uma luta aqui. Ame-a através de mim. Nós temos que treinar isso. E aí o apóstolo Paulo fala o seguinte, tá vendo? A sua vida é o altar, onde você estiver. Olha, e ele fala, sabe? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu fui um aniversário no mês passado, de uma menina de 12 anos. Falei para vocês. A bala inteira sabia os passinhos, dezenas de músicas. Eu falei, meu, se nenhuma dessas músicas. Deu tempo, nem estou tendo tempo assim, reportagem e tal. Eu falei, cara, que música. Aí todo mundo, passinho pra cá, passinho pra lá. Eu falei, meu, que todas as crianças. Eu falei, meu, que música que é aí, passinho? Eu falei, meu, que é isto? Se moldaram. É lei. Aí ontem na TV, eu peguei uma reportagem ontem, sei lá, estava falando sobre isso aí, sobre os hits do momento, que faz sucesso aqui, sucesso ali, as musiquinhas para cá, musiquinha para lá. E ouviu aí na escola de manhã. Quer saber o que aconteceu no final de semana? Vai na escola domingo de manhã, ou segunda-feira de manhã. Os molequinhos estão lá cantando a música que passou não sei aonde. Fazendo um passo. E aí, Cissão, vai. Eu falei, não, o Cissão balançar assim a bundinha é o fim do mundo. Eu falei para eles. E é Cissão, foi para ele, até brigo, mano. Os caras, vai, Cissão, vamos. Não se moldem ao padrão deste mundo. Mas, aí vem a parte difícil, né? Mas mantenha-se lá na balança. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. O Espírito Santo está lá brigando. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está falando é o seguinte, olha, você quer, decide. A que Deus você quer servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí você está ali, você percebe que o moleque está indo no caminho, buraco, você tem que ter, vem, sai daí, moleque, vem para cá. Mas olhar com amor, temperança, porque é o Espírito Santo que vai convencer. Você tem que ser exemplo, não é verdade? Os caras, você é pastor, nem adianta. Os caras, ele fala lá. Esses dias lá, o pessoal da escola, professor, tem um desafio para eles fazerem um grupinho de dança na ginástica, né? Eles estão com preguiça de fazer ginástica, lançaram um concurso lá. Aí, professor, escolhe uma música para nós, o que você gosta? Meu, estou na fase de música gospel, já passei 16, estou com 56. Né? Gospel não, uma aí agitada. Falei, você gosta daquela do Homem de Ferro, quando ele está lá no filme dele, né? Legal. Aquela não, você pediu minha opinião, escolhe outra então. A gente vai pensar. Tem que fazer para assim? Tem. Que dom que é? O que é dom aí? Bom, enfim. Aí é o seguinte. Aí, olha só. Esse cara conversou chato, né? Aí, olha só. Então, não se moldem. Você tem que fazer o quê? Procurar seu altar. Ele está falando ali, ó. De outra maneira. Para você experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, certo? E ele continua assim, por isto, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Sabe, eu sou o cara. E vice-versa, assim. Por mais que Deus esteja te usando, é muito interessante você ver isso na igreja. Que nem, por exemplo, você tem um dia, você está fora, trabalhando, fora assim, fora aqui do convívio, você está sendo a igreja onde você está, representando Jesus Cristo onde você está. Mas tem gente que está no dia a dia aqui, e quanto mais você está, Deus está querendo, se deixa usar, mais você vai ser. Mas quem está fazendo isso é Deus. Deus está operando. Mas isso significa que você tem mais direito do que o outro. É uma coisa interessante isso. Ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário,
tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu. E ele fala assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Por que eu não falei o que está escrito lá em Coríntios? Porque o apóstolo Paulo, lá, ele deu um exemplo. Olha, o corpo, mão, dedinho, perdeu um dedinho, o dedo não quer ser dedo. Entendeu? Não, aqui na igreja é como se fosse um corpo e Cristo cabeça. E ele está falando da mesma coisa para uma outra igreja. Está ali. Ei, nós fazemos parte de um corpo. Cada um é uma pecinha do corpo. Acrescentou mais uma peça, agora o celular, né? O celular está fazendo. O celular é o 10º, não. Pensar assim, é mais um membro, né? Porque nós precisamos dele. Sim ou não? Sim. Então, vamos aproveitar e vamos usar também de maneira coerente, né? Sabe? Então, olha só. Assim ele fala, nós somos um corpo e formamos um corpo em Cristo. E todos estão ligados. Aí, ó, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. É ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Você observa que já saiu um pouco daqueles 9 lá de curar, profetizar. Você já começa a sair um pouco. Isso é mais natural do que, entre aspas, sobrenatural. Mas que é uma obra, que é uma ação do Espírito na vida de cada um. Então, quando você faz alguma coisa, acredite, uma coisa boa, não é você. Quando eu faço alguma coisa boa, não sou eu. Você tem que entender isso. Quando você faz alguma coisa boa, é o Espírito Santo trabalhando em você e você está agindo através dele. Ou ele age através de você. Acredite. Quando você faz alguma coisa que não edifica a Deus, é você. O Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Que é uma luta. E olha, é terrível, é terrível. A gente não... Quando mexe, já falei uma vez, para você entender a tua fé, você tem que entender o seguinte. Ó, vamos supor, meu filho está lá no sequestro de um banco, o banco foi assaltado, meu filho foi sequestrado. Atenção. E aí, o assaltante, igual o filme, está com o revólver na cabeça dele. E aí me ligam. Tudo bem, Cícero, tudo bem, é o seguinte, aqui temos uma situação de emergência aqui, e nós precisamos da sua autorização. Qual autorização? Olha, seu filho está aqui, sofrendo um sequestro, o cara está com o revólver perto dele lá, mas olha, o meu atirador de elite está com o cara na mira. Ele nunca errou. Mas se o cara der um movimentinho ali até a bala chegar lá, está na mira. O senhor autoriza ele matar? Ou a gente pode tentar negociar, continuar a negociação. Igual aqueles filmes, né? Esse é o filme. Vamos entrar. Então, é assim, quando você tem alguma coisa, quando a palavra de Deus está mirando alguma coisa ligada a você, parece que você dá um passinho para trás. Não, peraí, vamos conversar um pouco mais. Não é bem assim. Mas quando não é ninguém da sua família, é isso aí, crucifica. Barrabás. Mas quando é alguém da sua família, não, peraí, vamos olhar com mais amor. Então, dá uma olhadinha para o seu lado. Todo mundo faz parte da sua família. Vamos olhar com mais amor. Entendeu o que estão falando? Eu sei. Eu me jogaria na frente. Então, o que o Paulo está falando é o seguinte, olha,
quando você começar a entender que o Espírito Santo habita em você, essas ações de contribuir, de ter liderança com fé, com zelo, mostrar misericórdia, é tudo fruto do Espírito. Porque nós, errou, já era. Nesse sentido. Então, por isso que nós temos que aprender. E o terceiro capítulo que fala de dons, irmãos, eu trouxe para vocês 1 Coríntios 12, está falando sobre dons. Semana passada falamos sobre o fruto do Espírito, Gálatas 6, Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. Vamos lá. E o Paulo vai, outra igreja. Falou, Paulo, vamos gosto de dom aqui e tal. Olha, e o Paulo fala, como prisioneiro, o cara está preso escrevendo. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que receberam, que vocês foram chamados. A gente não entende isso. Vocês foram chamados por Deus, vocês aceitaram o chamado, vocês foram alistar, e agora vocês têm um manual de conduta. É a Bíblia, é Jesus Cristo. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Não é isso? Efésios 4. E aí ele fala assim, vocês estão pensando muito em dom, né? Ei, vamos começar aqui. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros mas não é só na igreja, é onde você estiver. Onde você estiver, procure ser humilde, dócil, suportem amor, senão você vai jogar uns caras pela janela. Vai ou não vai? Todo lugar. Olha só, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Meu Deus do céu, onde você for, você tem que levar a paz. Já pensou? De vez em quando eu falo para meus alunos, olha, tem umas brincadeiras tontas na sala, o moleque é mais tonto que menino, depende assim, né? Aí eu falo, não, mas não cresce, vai até bom, né? Eu falo, você curta isso, continua, não queima a fase não, continua aí. Mas sempre pensa na última imagem que você vai deixar. Porque vão lembrar assim, poxa, a última vez que eu vi aquela pessoa, então é essa aí que ficou. Então pensa. Aí o Paulo vai falar de novo, sabe por que vocês têm que se esforçar para viver em paz? Porque há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Quer dizer, o Espírito Santo está em você e através de você, que também está no outro, ele quer produzir fruto e aquela luta. E nós temos que entender isso. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por... Meu amado, olha, imagina que isso aqui fosse uma sala de aula. E aí, Jesus não conhece cada um. Cada um está tendo uma lição particular. Eu não sei que lição você está. Eu não sei qual é a nota que você está tirando. Mas fala sério. Se ele fosse aqui, opa, zerou, sua lição está aqui. Toma. Você pode levar isso aqui. Bom, de acordo com a sua lição que você foi, então você pode, faz mais essa aqui, faz esse complementar. Por quê? Porque eu tenho alunos, por exemplo, que eles aprendem rápido. E aí você passa 10 exercícios e o cara está lá. Eu acabei os 10. O ano passado tinha pai que reclamava, pô,
dá mais lição. Aí eu dava mais lição pro moleque. Aí acabou, vai ajudar os outros. Senta em dupla, vai ajudar, vai, pronto. Mas tem gente que já entendeu aquilo ali e já quer fazer o outro, quer fazer o outro. Mas tem gente que dá 10 exercícios e fala, estou com dúvida aqui, não dá mais um, vai. Mais um. Tá, faz uma provinha com consulta. E não entende, ele não vai. E aí? Tem que descobrir onde é que está o bloqueio. Você acha que não é assim na igreja? No mundo espiritual? Deus está trabalhando com cada um já há 5, 10, 15, 20 anos. E você não aprendeu ainda. Então ele não pode dar outra lição. Tem gente que já está na lição 10, está na lição 1, lição 2. Tem gente que entrou o ano passado, já está na lição 5. Passou você. E daí? A medida repartida por Cristo. Deus está trazendo pessoas com vontade de aprender, com vontade de realizar. E glória a Deus por isso, porque a igreja é dele. É ou não é? Está dizendo aí, ó. Jesus reparte a cada um. Então, quando eu falo em dom, é uma graça de Deus que, ó, nem discute, é por amor. Você não merece nada, nem eu mereço nada. Jesus decidiu vir por amor. Acabou. É o amor dele. Tá, e agora? Bom, como plus, ó, você tem fé em mim, não tem? Eu sei a sua fé, eu conheço seu coração. Então, o mesmo Espírito que estava em mim vai estar em você, ele vai te ajudar. Porque eu passei por situações que você passou, eu venci. Você vai vencer também. Mas, ó, tem um segredinho. Tem que ter o Espírito Santo de Deus. E nós temos que treinar isto. Tem que treinar. E ele designou, no início, quando eu olho para esse texto, eu vejo o início da igreja, sabe? Uma igreja começando. Então, por exemplo, eu lembro que nós tínhamos aqui o pastor Otávio, ele fazia parte da igreja aqui, ele começou a pesquisar uns locais lá próximo do Imirim. Então, a missão era encontrar, são os apóstolos, são os missionários, são enviados. Mas não é só. Abriu, a igreja abriu. Aí Deus vai começar, olha, eu preciso colocar profetas aí para enviar a minha palavra de Deus. O profeta é aquele que traz uma mensagem de Deus, revelação de Deus. Mas não é só isso. E aí tem os evangelistas que vão tentar agregar pessoas ali. É uma outra função. E aí vão trazer pastores. Nem sempre o apóstolo, o missionário que foi lá e abriu a igreja vai ser o mesmo que vai ficar muito tempo. Então, tudo isso, ó, tem os pastores, tem os mestres para ensinar. Tudo uma hierarquia. Deus vai colocando de acordo com o crescimento da igreja e necessidade. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É para isso que é os dons. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Não adianta colocar 100% de Jesus. Não dá. Nós teremos que ser, né? Vamos tentar. Até o Espírito Santo vai nos ajudar até que a gente alcance. Está escrito isso. Essa é a função. O propósito de tudo isso? O propósito é que não sejamos mais como crianças. Levados de um lado para o outro pelas ondas. Nem jogados para cá nem para lá por um vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Induzir ao erro. Como assim? Vou induzir você ao erro. Olha lá. As amigas, Fátima, Cleonice e Terezinha, foram no restaurante. Foram beber. Guaraná. Encheram a cara de Guaraná. Não aguentava mais. E aí... E aí, o garçom viu que elas estavam já meio caindo de lado. Aí a conta deu 25. Aí cada um, daí, irmão, dá 10 conto cada uma. 10 conto, tirou 10 conto lá.
e deu 30 para o garçom. Qual o troco? Era 25, troco 5. Aí o garçom viu que as 3 estavam trocando José por Maria. Aí o que ele fez, garçom? Dos 5 de troco, vai dar uma briga para dividir 5 por 3 ali, número decimal. Aí o que ele fez? Ele pegou 2 para ele de caixinha, 2 para mim de caixinha. É isso, lindo, parabéns, nos salvou. E deu 1 para cada. Aí no dia seguinte, elas acordam uma para a outra. Ei, eu acho que o garçom roubou a gente. Por quê? Olha, quanto você gastou? 9. Porque a mão deu 10, 1 de troco, 9. Não é? 3 vezes 9 é 27. Mais 2 do garçom, 29. Cadê o 1? Nós temos 30. Cadê um? Então, todo ano vem essa pergunta para mim, os moleques da internet. Não tem um, cara. Eu estou te induzindo ao erro. Estou te contando uma história, estou te induzindo ao erro. Como assim, professor? Eu falei, qual foi a despesa? 25. Mais 2 de caixinha? 27. 3 vezes 9? 27. Não tem mais 2. Eu estou falando mais 2 para te induzir ao erro. E isso acontece nas Escrituras Sagradas. Por quê? Pode beber? Quando o cara começa a perguntar, pode beber ou não pode beber, quer beber. Quando o cara começa a perguntar se pode separar, o que quer separar. Por isso que às vezes você não faz pedido de oração com medo de falar o seu pedido para todo mundo saber que você está precisando. Às vezes é assim. E aí, por exemplo, tem os caras que falam, bom, já que a igreja não estuda, eu vou lançar uma aí. Ó, Cristo vai voltar em 2026, hein? Hã? Ai, volta não, Senhor, deixa eu arrumar minha vida. Entendeu? Eu tô falando? Você tem que viver de uma maneira, Cristo tem que voltar a qualquer momento. Então, já veio para o culto, conserta a vida. Sai dali com a vida consertada. O diabo está te esperando. E aí? Enganamos eles, hein, de novo, hein? Você pediu perdão, vamos junto de novo. Ele está lá te esperando para você errar de novo. A função dele é essa. Mas você fala, não, agora eu estou renovado. Ah, não está não. Estou sim. O Espírito Santo habita em mim. É uma luta aqui, mas eu estou aprendendo. Não vou errar mais aqui, não. Então, veio para a igreja, já pede. Hoje é de ser, então, meu amado. Você sabia que todo dia era ser antes, né? Porque assim, quando vocês se encontrarem, lembra do meu sacrifício, tá? E nós somos muito visuais. Então, quando você for comer a carne, lembra de Jesus é o pão da vida. Ó, ele sacrificou a vida por você, por mim. Quando você for beber ali o vinho, cara, todo o sangue dele purifica do pecado. Sabe, você tem que pensar nisso. Então, mas tudo isso tinha que ser sempre. Mas aí já, bom, me diga grana. Aí já vem a grana. Aí já vem como lá o Corinthians, os caras nem almoçavam. Dava um filé aqui para repartir, chegava só uma casquinha pro último. Cadê o carro? Eu não fui. Igual aqueles bolachos. Tá, aí o Paulo repreendeu, para com isso. E é como no ser humano é. Então, assim, o propósito dos dons, das manifestações dos dons na igreja, é para a edificação da igreja. O propósito é que não sejamos mais como criança. Crescer. Aí vem um ventinho de doutrina. Ah, é isso, é verdade? Então está lá na Bíblia que não, meu filho. Não, mas e se? Bom, aí você vai voltar lá em Gênesis. O que foi o que Jesus disse? Foi isso que ele disse mesmo? Se não tiver segurança, já era. Então, por isso que nós temos que aprender que dentro de nós tem o Espírito Santo de Deus, que é uma luta na hora de você agir, porque você quer continuar da mesma maneira. Você não quer mudar, porque deu certo. Estou com 56, deu certo até agora, porque eu vou mudar. Faltam uns 40 só para ir para a glória. Você não quer mudar. Você fala, é difícil, ó, será que eu errei até agora? Sim.
E aí o apóstolo Paulo falou, nós temos que entender isso. Mas e o dom de línguas, tal? Isso é manifestação sobrenatural para a edificação da igreja, para Deus falar com alguém. Deus vai levantar, se precisar, Deus levanta um profeta na tua direção e fala, você não entendeu ainda, você quer que eu fale isso? Você precisa se converter do seu mau caminho. E se preciso for, ele faz isso com você. Ele manda o profeta na sua porta e fala, escolha a vida. Como é que você sabe? Deus só pediu para te entregar isso. Você está andando na rua, o cara te dá um panfleto. Em vez de você ler, você fala, já sei esse salmo, que o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará. Lê com calma. O Senhor é o seu pastor, nada. Lê com calma. Aí para provar isso na sua vida, você vai passar por situações onde nada vai te faltar, porque Ele vai suprir todas as suas necessidades. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua. Sabe o que estava faltando na igreja, estava pensando outro dia, André? É assim, os cargos e funções, né? Olha, você quer ter um cargo na igreja? Ótimo. Então é o seguinte, dali, cargo do vice-presidente. Qual a função dele? Está aqui, está no corredor. Aí o do ministério tal coisa. Qual a função? Está no corredor. Aí, quando você estiver passando por ali, acontecer alguma coisa. Por quem eu vou? Bom, deixa eu falar aqui com isso aqui primeiro, porque é com ele que vai resolver. E aí, só que a igreja é pequena, muita gente faz muita coisa, aí tem linha cruzada. Você não sabe com quem você vai falar, porque o cara é ponta esquerda, ponta direita, meio de campo, cobra o escanteio, cabeceia. Por quê? Porque se não tiver que ninguém faz, Deus vai levantar alguém para fazer, e que seja você. Eu já pensei nisso. Você acha que, vamos sério, na escola, eu falo para os alunos de vez em quando, a dona da escola não pode ouvir falar isso. Eu vou gravar aqui. Meu, sai da escola. A escola não vai fechar. Vai até melhorar. Porque você está afundando a escola com a sua preguiça, com a sua cola, com o seu egoísmo. Sai da escola. Faz um teste. A escola já está aqui há 70 e poucos anos. Você acha que se eu sair da escola, não, eu vou, professor, se saiu da escola, a escola fechou. Você tá, eu já li ali, ó. Não pensa que você é mais do que você é, não. É que com você é melhor. Com você é melhor. Com você é melhor. Você tem que pensar nisso. Eu vou fazer com amor. Vou fazer com amor, porque eu estou ligado a Cristo. Eu faço parte de um corpo. E esse corpo bem ajustado, fazendo as coisas em amor, se edifica, cresce. E o Espírito Santo flui. Cada um fazendo a sua parte. O mundo melhora se cada um fizer a sua parte. A igreja melhora se cada um fizer. O problema é que você não faz. E quando tem alguém fazendo, você fala, ele está fazendo tudo. Mas, vamos resolver. Quer ajudar? Não. Então ora pelo cara, contribui, ajuda. Vai pela fé, irmão, estou orando, não posso ir, quando eu puder eu vou. É assim. Sabe, quando fizer um trabalho, por exemplo, Deus colocou na sua cabeça, se organiza, a gente tem que fazer o seu planejamento agora, aqui direitinho, até com orçamento, quanto vai custar. Nós precisamos disso. Entendeu? E deixa Deus trazer as pessoas, deixa Deus, a obra de Deus. Meu amado, olha, aí o Paulo fala assim, ó, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Está escrito isso na sua Bíblia.
Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu. Lembra lá em Romanos 12 que nós lemos? Não se molde as coisas do mundo, senão amanhã você está lá. Né? Passinho para cá. Mas é legal, tem família, é legal você brincar com família. Eu gosto. Vamos dizer e tal. Mas assim, uma coisa saudável, tal, ali um momento de confraternização, tal. Mas não é regra. Tá ali, descontraiu com a família, aproveitou, tal, mas não é isso, decorar os 1000 passos. Mas Deus seja louvado. Se achar que está louvando a Deus, não tem problema, quem sou eu, não é verdade? Ele fala assim, ó, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. Você não pode querer se comparar. Ah, mas o meu irmão, o meu primo, eles estão bem de vida, não estão nem na igreja. Então, e leia, o Senhor é o meu nada. Você quer trocar de Deus? Não dá para servir a dois senhores. E interceda, ore para que aquele irmão, né, que está falando, seu primo, tal, que ele tenha o coração convertido a Deus e se converta a Deus e dê glórias a Deus. É assim. E aí, deixa eu encerrar aqui, ó. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe pelos seus desejos enganosos. Meu amado, é o seguinte, o apóstolo Paulo, aí na lição que nós estamos tentando mostrar para vocês, é o seguinte, você recebeu o material lá, tem várias maneiras que o Espírito Santo quer agir. Textos principais, Gálatas capítulo 6, onde você tem que entender que o Espírito Santo está em você e você tem que produzir frutos. Não fala, pensa, deixa Deus renovar, e fala amor, fala na paz, Deus seja louvado. Está lá. E outra coisa, sobre dons manifestados na igreja, profecia, ei, menos. É Deus que escolhe o momento certo, a pessoa certa, a palavra certa, e você não tem nada a ver com isso. Cuida da sua vida espiritual. Você vai entender melhor quando nós começarmos a praticar todas as recomendações que o apóstolo Paulo fez para Coríntios, para os Romanos, né, para os Efésios, assim. E a nossa visão é essa, tá? Existe o Espírito Santo? Existe. Existem os dons? Existe. Existe anjo? Existe. Deus está vivo? Está. Jesus está vivo? Está. Por que você passa por isso? Você está aprendendo. Não sei que lição você está. Eu estou na minha, você está na sua. Mas estamos juntos pelo mesmo Espírito aí se fortalecendo. E hoje nós vamos adorar esse Deus mais do que nunca, porque pode ser a sua última adoração. Sabe que ontem, só para encerrar, ontem eu estava mandando um vídeo de um pastor, eu acho que é verdade que ele morreu pregando. Vocês chegaram vendo? Vou mostrar para vocês. Eu fiquei com ciúmes. Eu quero morrer assim, em paz, sabe? Bum, fui pro céu. Lindo. Quer dizer, né, lindo, né? Mas assim. Meu amado, valorize o Espírito Santo que está dentro de você, tá bom? Mais do que fofoca, mais do que... Vamos nos unir em amor, tá bom? A Igreja de Cristo. Deus seja louvado, obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente continue, tá bom? Vamos tomar um café. Dê um abraço em quem está do lado direito, do lado esquerdo. Deus seja louvado. Amém?